Olá, sétimo ano. Nessa primeira semana do PET 6 de Matemática, nós vamos estudar sobre plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano formado por duas retas perpendiculares, né? Essas retas a gente chama de eixo x e eixo y, ou eixo das abscissas, no caso do eixo x, ou eixo das ordenadas, no caso do eixo y. Tá? E ele tem muita aplicação porque ele é utilizado em várias situações. Nesse primeiro exemplo aqui, no primeiro exercício, a gente tem como exemplo o jogo Batalha Naval, não é isso? E aqui a gente vai marcar esses pontos indicados. Então eu vou construir nessa malha quadriculada o plano cartesiano, colocando aqui primeiro o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e o eixo x, o eixo das abscissas. O eixo y ele fica na vertical, o eixo das ordenadas é vertical, e o eixo das abscissas, o eixo x, é horizontal. Então, como é que a gente marca esses pontos? Eu tenho aqui 4 pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse de D. Os pontos, um ponto qualquer, quando a gente marca ele aqui, as coordenadas do ponto, eles são na ordem x e y, né? Então, o ponto A, ele tem abscissa 2 e ordenada 3. Então, vamos marcar esse ponto aqui, contando aqui, ó, na malha quadriculada, começando na origem aqui 0, 1, 2, então o 2 está aqui. 2 fica exatamente aqui. E o 3, e a gente vai prolongando aqui até chegar no 3 aqui, na ordenada 3. Então a gente marca o ponto aqui. Esse aqui é o ponto A de coordenadas 2 e 3. Tá? Para fazer os outros pontos, basta seguir o ponto A como exemplo. Outro exemplo de aplicação é no Excel, né? Nas planilhas do Excel. Vamos observar aqui onde estão esses elementos aqui, o azeite, o frango e o refrigerante nessa planilha. O azeite, identificamos aqui o azeite. Ele está exatamente aqui na linha 3, né? Linha 3, então o azeite está na 3. Na coluna C. Então seria abscissa 3, ordenada C. Tá? A gente tem aplicação também no mapa. Vamos identificar aqui no exercício 3 o ponto A. O ponto A. Primeiro a gente confere aqui qual que seria a abscissa, né? Aqui, 80. 80. E qual que é a ordenada? 40. Então o ponto A está na posição 80, 40. Nesse exercício 4, vocês têm que identificar, além de marcar o ponto no plano cartesiano, vocês têm que identificar, vamos construir aqui o plano cartesiano, colocando o eixo vertical, o eixo y, o eixo ordenado, e o eixo x horizontal, que é o eixo das abscissas. E a gente tem que, então, identificar qual quadrante que está. Lembrando que esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos identificar o ponto P aqui, onde ele está. Menos 3, então x vale menos 3. 1, 2, 3. Menos 3 está aqui. Menos 3. Menos 3 está aqui. E ordenada 4. 1, 2, 3, 4. Então vou marcar aqui, ó. Aqui é o 4. Então o ponto P está exatamente aqui no o ponto P. Vou marcar ele novamente aqui. Ele está no segundo quadrante.